Olá, olá, meus amigos do canal Mente Mestra. Estamos aqui novamente para continuarmos o estudo do livro Um Curso em Milagres. Eu, infelizmente, ainda não consegui descobrir como é que faz para que o vídeo não fique espelhado. Mas eu chego lá, não é? Vamos ver se isso é um milagre que acontece na minha vida e eu descubro esses trejeitos aqui. Mas, bem, vamos para o que importa. Então, como eu já fiz um vídeo da lição 1 e das partes 1, 2 e 3, hoje vamos continuar com a lição 1, porém na parte 4, onde fala sobre o julgamento e os problemas de autoridade. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico. Quando a gente julga o outro, isso tudo é um simbolismo, não é? Porém, quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que, se julgas a realidade do outro, serás incapaz de evitar julgar a tua própria realidade. O que é que isso quer dizer? Eu falei aqui na questão do espelho. Eu estou aqui com uma imagem espelhada. Eu estou tentando fazer um vídeo onde a imagem sai para vocês na medida que eu a vejo. Porém, sai o contrário. A mesma coisa acontece com o julgamento. Quando eu faço um julgamento, eu estou vendo através de um espelho. Da mesma forma que eu enalteço alguém através das minhas próprias atitudes, habilidades, bondades, a mesma coisa acontece com o julgamento. Eu só vejo no outro aquilo que eu tenho. A partir do momento que eu estou julgando, eu estou reconhecendo no outro elementos da minha própria insuficiência, da minha própria incapacidade. Então é muito bom saber e é muito importante saber disso para que a gente se posicione, para que a gente se veja através dos nossos julgamentos os nossos próprios erros, as nossas próprias condições de infragilidade. Então ele diz, escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu percebo o outro, mas não conheço o outro. Eu já discuti isso antes em termos de seletividade de percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido naquele instante. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que quando fazes um julgamento contrário a outra coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgares não existe. Se estiveres julgando algo que você mesmo acredita que aquilo não é verdade, não é? Só que não é assim que acontece na vida real. Se a gente julga, a gente acredita que aquilo é verdade, na nossa perspectiva. Isso faz com que a gente ache que tenhamos o poder sobre o conhecimento. E não é um conhecimento, é uma percepção. Tá aí a diferença entre uma coisa e outra, perceber e conhecer. Evidentemente, não acreditas nisso, senão terias um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma,
estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua, para que seleciones dela o que quiseres. É a tua verdade, é a tua percepção sobre o outro. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem se te encontrares contigo mesmo e com teu irmão totalmente livre de julgamentos. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. Esse é o chamado preconceito, não é? Eu julgar antes de conhecer. Eu tenho um preconceito sobre o meu irmão, sobre a sua cultura, sobre a sua arte, sobre a sua ideologia, sobre a sua crença, sobre a sua história. Isso não é uma verdade. Então, tudo isso é uma ilusão minha, uma falha minha. Porém, é muito importante saber que aí bate a questão da lei da causa e efeito. Porque quando eu faço esse tipo de julgamento, querendo ser melhor que o outro, eu vou ter ali, eu tenho uma causa. Automaticamente eu vou ter um efeito sobre mim, não é? A partir desses julgamentos. E é muito interessante perceber o que vem por trás disso tudo, para que a gente não caia nessa armadilha. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti precisamente porque o estás julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sobre a coerção do julgamento. Não precisas de julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Eu não sei se vocês já fizeram essa conexão de que percepção é coisa do corpo. Percepção eu tenho com os meus sentidos, com o olho, com o tato, com o olfato, com o paladar, ok? Eu percebo o outro através do meu olhar, eu percebo o outro através do meu tocar, eu percebo o outro através do meu ouvir. Mas as percepções são falhas, porque faz parte do corpo. O corpo é falho, o corpo não pertence ao ser. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tem percebido, mas tem te recusado a aceitar. Acredita que por teres de te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. E por essa razão, que às vezes em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que percebem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que te recusastes a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tem feito com que pareça perigoso para ti. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como que fosse capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste que esse alguém é indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. E tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso
que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se deseja ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Deus oferece somente misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido, e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário, ou uma tentativa de ensinar-te o significado desta misericórdia de Deus. Só és julgadora porque és capaz de injustiça. Eu tenho falado de diferentes sintomas e neste nível há variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema de autoridade. Esse é a raiz de todo o mal. Cada sintoma que o ego faz envolver uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que, por aceitar o único pensamento inconcebível como uma premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade, é sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delução nos outros. Assim percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la. Não para punir suas crenças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Às criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isto te deixa em uma posição em acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprio é impossível. Tu não usurpastes o poder de Deus, mas o perdestes. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras onde ela está. A sua existência não depende da sua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamentos e meramente conhecer que ela existe. A paz é uma herança natural do Espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar essa própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema é que todos não podem deixar de decidir. E a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas, da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria
é negar a ti mesmo a razão da tua paz. De modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do teu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a tua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular desta posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque segue para segmentos da realidade pela escala instável do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é o suficiente. O desejo é maior que a vontade. A gente só conquista alguma coisa na nossa vida quando desejamos e não quando temos a vontade. O desejo vem de Deus, a vontade não. A vontade vem do ego. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscar, porque em primeiro lugar está o reino do céu, dizes, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é muito importante. Eu desejo o reino do céu. Eu não tenho a vontade, seja feita a vossa vontade. E uma diferença entre esses dois verbos, entre esses dois sentimentos, do desejo e da vontade. Tu terás que escolher, tu terás que conhecer que tu és herança, tu tens uma herança de Deus. Eu conheço e sou e aceito a minha própria herança de vida. Criar. Agora nós vamos para a parte 7. Criar versus autoimagem. Cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida. Começa com o ato de fazer ou de criar. Uma diferença que nós já discutimos. A semelhança entre ele está no seu poder como fundamento. A sua diferença está no que se baseia nele. Ambos são pedras angulantes para o sistema de crenças pelo qual se vive. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. É essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Tu não podes resolver um problema de autoridade depreciando o poder da tua mente. Fazê-lo é enganar-te, e isso te ferirá, porque realmente compreendes a força da mente. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. O diabo é um conceito assustador porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo o que está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhe aversão. E eles estão dispostos a vender-lhe as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Já discutimos a queda ou separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Todas as crenças são reais para aqueles que acreditam. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico, mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido.
Se Deus conhece suas crenças, eu te asseguro que Ele as conhece e tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível. A árvore proibida foi chamada árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu-lhe livre arbítrio às suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir o seu propósito é um erro. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. A crença em que sejam está implícita no autoconceito, ou seja, na tendência de ser, de fazer uma imagem de si mesmo. Imagens são percebidas e não conhecidas. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Tu podes te perceber como se estivesse criando a ti mesmo, porém não podes fazer com que acredites nisso. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só pode te contentar em não poder. Até então, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento. E todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-las à luz. Tu acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo neste ponto, e não há nenhuma resolução quando tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. É por essa razão que não se pode criar, e estás com muito medo em relação ao que fazes. A mente pode fazer com que as crenças na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o que chamamos de diabo. Ou seja, o diabo são todas as crenças que nós criamos, que nos impede de sermos Deus, que nos impede de co-criarmos a vida de Deus, a vida divina. Ela é poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à sua luz da verdade. Porque o seu fundamento é uma mentira. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Tu ainda não voltastes atrás o suficiente, e é por isso que ficas tão amedrontado. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, tal qual se fosse o medo da morte. Mas não existe morte. Existe uma crença de morte. O ramo que te der fruto será cortado. O ramo que não te dê fruto será cortado e secará. Ficará contente. A luz brilhará finda do verdadeiro fundamento da vida. E o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido.
Não pode erguer-se de outro modo. Tu que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. São dualidades, as dualidades de Deus. Você só reconhece a luz na escuridão. Você só reconhece a morte na vida. Você só reconhece o conhecimento na percepção. Acreditar que pode ser reconciliado é acreditar que Deus e o seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre do conflito. O teu reino não é deste mundo. Porque te foi dado de além deste mundo. Apenas nesse mundo a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelas quais ele espera. Termino aqui este primeiro capítulo. Depois a gente conversa mais um bocadinho. Beijinhos. Tchau, tchau.